família. Eis aqui o meu amiguinho. Agora eu chamo ele de amiguinho para não me deixar com muito medo. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, por esse privilégio, essa honra para mim. É uma testificação de que eu tenho agradado ao Senhor. Poder estar aqui nessa noite, neste lugar. Um lugar de muita responsabilidade. E eu louvo a Deus por isso. Estou um pouquinho nervosa, espero que vocês não olhem para mim, mas ouçam a palavra do Senhor, sintam a presença do Senhor. E como eu falei para ele, eu queria corrigir. No dia 31 de maio de 2012, eu tive essa mesma oportunidade. Eu cometi um erro gravíssimo. Quando estava pregando aqui, que eu falei de João como sendo o único João. Misturei eles dois. Mas não, nós temos o João Batista, né? E temos também o João discípulo. João discípulo, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. E não tem nada a ver com João Batista, filho de Isabel e de Zacarias. Amém? Queria deixar isso bem claro, para que você possa entender que aqui sobem servos do Senhor, né? Mas Ele é o grande mestre. Então a gente precisa escutar dEle, saber dEle o que Ele quer para nós. Examinar tudo e retenha o que é bom. Queria que você fechasse os teus olhos para a gente estivesse orando e dando a primazia ao Senhor da palavra. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez eu te agradeço, ó Pai, por estar aqui, Senhor, podendo ser instrumento em Tuas mãos. Tu que sondas os nossos corações, só Tu sabes como eu me apresento aqui, Senhor. Mas eis-me aqui, Senhor, para ser a semeadora da Tua palavra nesta noite. E eu peço a Deus que Tu venha, Espírito Santo, tratar cada terreno, que Tu possa, Deus, movimentar em cada um dos terrenos que aqui estão nessa noite, para que quando a Tua semente for lançada, Senhor, ela possa frutificar e ela possa dar muitos frutos, ó Deus, todos eles, ó Deus, para a glória do Teu santo e precioso nome. Fica à vontade nessa noite, Senhor, e que eu não fale nada de mim mesmo, que eu venha me esconder, desaparecer, para que somente Tu cresça nessa hora, Pai. Me esvazio de mim mesmo para dar lugar à Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir a Bíblia em João 4. E eu vou correr um pouquinho com esse início aqui, porque eu escrevo tanto quanto eu falo, mas é para não esquecer de nada. Enquanto você abre a Bíblia, eu vou ler a partir do versículo, vou ler o versículo 27, depois eu vou ler do 31 ao 38. Mas eu queria que você trouxesse à memória que esse capítulo de João, ele fala da samaritana, Jesus conversando com a samaritana. Conhecendo esse contexto histórico, no início a gente pode ver que os discípulos eles estavam vindo com Jesus da Judeia rumo à Galileia. Mas eles precisavam passar por Samaria, onde tudo aconteceu. Jesus, cansado, senta à beira do poço. Isso a gente vê no versículo 6, depois você pode consultar. E pede água a uma samaritana. Os discípulos, diz no versículo 8, vão à cidade comprar comida. E é nisso que eu quero que você preste bem atenção nessa noite. Abre o teu ouvido para essa palavra comida. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor no versículo 27 de João 4, que diz: naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo
e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Amém? Que você possa abrir o teu coração e prestar bem atenção no que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Como eu falei aqui, os discípulos estavam cansados da viagem. Jesus também. Só que Jesus preferiu se assentar à beira do poço, enquanto eles foram atrás de comida. Quando eu meditei nessa palavra, Jesus estava me mostrando aqui dois tipos de pessoas. Somente que esses dois tipos de pessoas estavam cansados. E muitas das vezes a gente se apresenta ao Senhor cansado. Mas o que a gente faz quando a gente está cansado? Os discípulos aqui buscaram a sua necessidade. E Jesus, a necessidade do Pai. Você não precisa abrir, mas ele me deu como destaque o Mateus 6:25, que fala assim: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber. E continua alguma coisa, mas no final, o mais importante, ele fala: não é mais a vida mais importante que a comida? Jesus tinha sentado naquele poço, eu creio que ele também estava com muita fome. Mas o motivo por ele ter sentado ali, Deus sabia qual era. Ia acontecer um resgate, ia acontecer algo assim inusitado no meio dos judeus. Um judeu bateu um papo com a samaritana. Por isso o Senhor falava ao meu coração: fique atento por onde você passar, que algumas samaritanas possam passar no seu caminho, e o Senhor quer usar você para falar algo para elas. No versículo 27 também, que a gente leu, diz que os discípulos, estavam surpresos, porque, como eu falei aqui, os judeus eles não se davam com os samaritanos. Eles ficaram surpresos ao ver Jesus conversando com uma samaritana. E às vezes a gente, com o nosso olhar, também a gente fica surpreso com muita coisa que tem acontecido ao nosso redor, dentro e fora da igreja, na nossa família. A gente fica surpreso. Mas uma coisa o Senhor me enviou nessa noite para falar para você: não fica surpreso não. Continua fazendo a vontade do Pai. Não se surpreenda com o que os teus olhos têm visto, nem muito menos com o que os teus ouvidos têm ouvido. Continue fazendo a vontade do Pai. Este é um sinal, essa surpresa é um sinal que os discípulos mostraram da má alimentação deles. Porque, conforme a gente leu aqui, Jesus vai falar com eles de uma comida diferente da que eles foram buscar. E nós, ultimamente, muitas das vezes a gente tem se alimentado, a gente não esquece de comer, né? Nosso corpo ele necessita de alimento para ficar de pé. Alguém aqui fica um dia inteiro sem comer? Eu escutei hoje, agora à noite, uma irmã dizer que ainda não tinha almoçado. Ainda não almocei até agora, mas tenho certeza que ela vai chegar em casa e a primeira coisa que ela vai buscar é comida. Assim tem que ser nós, temos que ser. Mas não é essa comida que sacia a carne, mas uma outra comida que o Senhor vai nos ensinar nessa noite. Porque em Marcos 16:15, o Senhor dá a seguinte orientação: pregar o evangelho a todas as pessoas. Não tinha motivo para os discípulos estarem surpresos. Afinal de contas, Jesus estava começando o seu ministério, estava disposto a obedecer ao motivo, ao propósito, o qual Deus tinha enviado aqui nessa terra. Por que ficar surpreso ao vê-lo conversar com a samaritana? No versículo 31, fala que os discípulos insistiram com ele. Enquanto os discípulos insistiram com ele: mestre, come alguma coisa. Ele respondeu para eles: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Aí começa a fazer a diferença. Quando eu falei para você, preste atenção na palavra comida. Comida, algo que sacia o corpo. Senhor, como nós cantamos aqui, nos enviou para louvá-lo. Nós cantamos aqui que o nosso prazer é te louvar. Nosso prazer é estar na casa do Senhor. Essa precisa ser a nossa comida. Fazer a vontade daquele que nos enviou. Jesus estava preocupado com isso. Não com a comida física, mas com a comida espiritual.
aí começa a se fazer a diferenciação nesse texto. E Jesus, na sua fala, quem tem, né, o hábito de estar sempre buscando na palavra de Deus as respostas, pode observar que de ponta a ponta da palavra de Deus, tanto o Senhor como Jesus, ele usa figuras de linguagem. Porque através das figuras de linguagem, ele pode trabalhar no teu coração a importância daquilo que ele está falando. E a comida, nós sabemos que é algo essencial para nos manter de pé. Certo? Se a gente não come bem, a gente não trabalha bem, a gente não pensa bem, o nosso rosto não fica bem, a gente fica com cara de fome, né? As pessoas às vezes ficam com medo até de passar perto da gente, porque percebe que tem algo diferente. A gente muda o nosso humor, a gente muda o nosso jeito de fazer as coisas, ou às vezes até nem fazemos, porque nos sentimos fracos. A comida é algo essencial. Sem ela, a gente fica vulnerável a enfermidades, a debilidades motoras. E Jesus estava mostrando para eles aqui que eles não conheciam a comida que ele tinha necessidade de comer. E nessa noite ele me pediu para fazer essa pergunta: você conhece a comida que Jesus tem a necessidade de comer? Você tem fome dessa comida? Porque aqui os discípulos já andavam com ele, já tinham visto, né, ele transformar água em vinho nas bodas, mas ainda não conheciam dessa comida. Jesus disse que ele não conhecia. Enquanto eles estavam preocupados em saciar a sua carne, e eu não vejo nada de mal nisso, porque realmente eles vieram de uma viagem longa, afinal de contas, para prosseguir para Samaria ainda tinha um bom percurso. Era viável que eles estivessem com fome e que eles se alimentassem. Mas tinha algo para acontecer em Samaria. E é isso que o Senhor fala ao meu coração para falar nessa noite. Tenham sensibilidade para perceber o que está acontecendo à tua volta. Antes de você colocar os teus interesses, de eu colocar os meus interesses, perceba se o Senhor quer usar você para te alimentar de outra forma. Era isso que ele estava querendo dizer aos discípulos. No versículo 34, vou ler novamente aqui com vocês, diz assim: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Nós nos declaramos a todo tempo discípulos de Jesus. E um discípulo segue os ensinos do seu mestre. Jesus seguiu os ensinos daquele que o enviou. E nós? Será que nós temos nos alimentado como Jesus? Cada um de nós, se não passou por orientação médica, as mulheres principalmente passaram por vontade própria, né, para manter o corpinho, fazendo alguma dieta, e pegaram firme, e se sacrificaram, e abdicaram de várias coisas, para poder manter o corpo. Por orientação médica, para poder ver aquela ferida, aquela enfermidade sarada, fizeram um esforço e cumpriram a orientação médica. E essa dieta que o Senhor nos ensina nessa noite tem um preço. Tem um preço. Mas será que você não pagaria esse preço? Porque Jesus vai falar para Satanás o que está escrito em Mateus 4,4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus, ela está na minha mão, ela está na sua mão. Muitas das vezes, né, está no trabalho, está em casa, está num lugar que você vai, está dentro da bolsa. E a gente passa por tantos lugares e tanta gente sedenta, tanta gente com fome. A gente não lembra que tem comida para compartilhar. Às vezes por causa da correria, às vezes por causa da distração mesmo. A bolsa está cheia de comida, mas não dá tempo. A frase atual, né, contemporânea, não dá tempo, não tem tempo. O Senhor falava aqui para esses discípulos que há tempo, está no tempo, e a gente precisa ver que é o tempo.
Isso a gente vê lá no versículo 35, que diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Muitos servos do Senhor já partiram, mas deixaram para a gente frutos que precisam ser colhidos. Muitos servos do Senhor estão passando por perseguições, mas tem frutos que precisam ser colhidos. O que será que a gente está esperando? Que ele caia e fique machucado no chão? O que será que a gente está esperando? O que será que tem saciado a nossa fome? Será que é a presença do Senhor ou as nossas necessidades? Em todo tempo, nós podemos nos alimentar dessa comida que Jesus ensinou aqui. Seja ela semeando, seja ela colhendo. Em 1 Coríntios 10, 31, o Senhor fala assim: quer vocês comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Seja o que for que você estiver fazendo. Está comendo? Os teus filhos precisam ver isso. As pessoas da tua parentela precisam ver isso. Glorifica o nome do Senhor pela comida. Está bebendo um cafezinho com alguém do trabalho? Glorifica o nome do Senhor por aquele café, por aquele bate-papo. Está fazendo qualquer coisa, varrendo a calçada, lavando o carro, levando o filho para jogar bola? Glorifica o nome do Senhor. Tem frutos que precisam ser colhidos. Qual é a alimentação que você tem feito? É muito triste, acredito, para os discípulos terem ouvido isso. Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Nós conhecemos porque muitas das vezes chegamos sedentos e com fomes na presença do Senhor e Ele nos saciou. Das palavras que saíram daqui deste púlpito ou daquelas que você ouviu na televisão. Você se sentiu bem alimentado, né? Fortalecido para continuar a caminhada. Porque até a Galileia, esses discípulos ainda iam continuar uma caminhada boa. Nós ainda temos uma caminhada boa pela frente. E eu quero te dizer uma coisa. A gente só vai conseguir caminhar se estiver bem alimentado da comida de Jesus. Que é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Se a gente não se alimentar dessa comida, vai ficar difícil. Versículo 36. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado que diz: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. E nesse momento o Senhor falava no meu coração: seja o que for que Ele tem pedido para você fazer. E nesse caso do contexto da mensagem, para você comer. Coma. Coma tudo. Eu sou mãe e a gente, como mãe, a gente lembra daquela musiquinha, né? Comer, comer é o melhor para poder crescer. Qual de nós nunca ouviu essa canção, né? Também no mundo espiritual a gente precisa comer para poder crescer. Mas não é o crescer de ser melhor do que o outro, não. É crescer para aguentar as adversidades, as lutas, as ventanias. Porque nós não somos deste mundo, mas vivemos nele e precisamos estar fortes para ficar firme na presença do Senhor. Sabendo que Ele, como o pastor falou aqui na hora das ofertas, é o que supre o pão ao que semeia. O alimento ao que semeia. Não fica preocupado, não, se você tem algo ou não para fazer. Se o Senhor te pedir para fazer alguma coisa, falar com alguém, o teu tempo vai se esticar de uma tal maneira que você não vai saber entender. Não fica preocupado com o que você tem para fazer, não, porque eu te garanto que o que você tem para fazer, não sendo do Senhor, não é mais importante.
vai perecer. Vai ficar aqui. Teu dinheiro vai ficar. Tua casa vai ficar. Teus móveis, teu carro, tua bicicleta, teus estudos, teu diploma, teu ministério vai ficar. Mas as vidas vão estar com você na glória, em nome de Jesus. Elas são mais importantes. Jesus também estava com fome. Ele estava junto com eles. Eles saciaram a necessidade física. Isso foi bom para eles. Mas muito melhor foi ver uma samaritana testemunhando de Jesus. Muito melhor é ver que quando você compartilha o alimento com alguém, essa pessoa está tão sedenta e se sente tão satisfeita que ela tende a compartilhar. Olha quantos frutos. Por causa de uma semente. Mas às vezes o Senhor te chamou para semear, mas você quer colher. Semear dá muito trabalho. Tem que mexer na terra. Eu quero colher. Queira fazer junto com teu irmão. Não queira comer aquilo que o Senhor não mandou você comer. Diz assim em Romanos 14, 17 e 18. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Não fica preocupado, não, se você não está fazendo aquilo que você gostaria de fazer. Eu já estou quase encerrando e o Senhor falava ao meu coração para dizer esse versículo só nesta parte. Examine-se cada um a si mesmo. Isso é sempre ministrado na hora da ceia. Mas isso precisa ser uma necessidade diária. Porque na continuidade desse versículo ele vai dizer: então, coma do meu corpo e beba do meu sangue. Comer do corpo de Jesus é declarar tudo o que ele fez no seu ministério. É isso estar digerido dentro de você, de tal maneira que você pode compartilhar as obras do Senhor. Isso é comer do corpo. Não é o material, não. É você trazer à memória tudo que o Senhor te ensinou. Beber do sangue é dizer que o sangue liberta. Que ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele fez para nós uma nova aliança. Nós temos livre acesso ao Pai por causa desse sangue. Nós sabemos disso. Só que Jesus mandou a gente se examinar antes de beber. Porque ele não quer filhos obesos. Senão a gente não sai do lugar. Assim como a falta de comida nos deixa debilitado, o excesso dela, sem colocar uma atividade, atrapalha, te deixa prostrado, sem força para levantar até. Você só consegue chegar aqui e sentar na cadeira, levantar e ir para casa. Examine-se a si mesmo. E o Senhor me deu algumas formas de comer. E aí eu estou falando com aqueles que já têm esse entendimento. Aqueles que já comem sozinho. Que tem bebês espirituais que precisam da nossa ajuda. Para ser alimentado, a gente tem que dar comida no colo. Mas você e eu, a gente já come sozinho. Amém? E o Senhor falou: muitos de nós comem com os olhos. E ele me explicou que comer com os olhos, nesse contexto, é fazer o que a gente acha bom e não o que ele nos ofereceu. Qual tem sido a tua posição? Está comendo direitinho? Ou está sendo guloso, olhando para o prato do outro? Comendo com os olhos. E aquilo que o Senhor te deu para comer, porque o tempo de comer é aquilo, para você, você não quer. Você quer comer o outro. Brigadeiro do outro. Cenoura eca. Como diz o Lucas.
Tem uma outra forma também, comer sem vontade. Exercer o que foi proposto sem alegria, reclamando, irritado. Como um bom pai, e nós, pais e mães que somos, não tem nada mais triste para nós do que ver nosso filho reclamando da comida que a gente demorou tanto para fazer. Não é verdade? Se sacrificou tanto para fazer, deu a eles, e eles fazem cara feia. Assim o Senhor falou que se sente quando Ele nos oferece uma comida que a gente faz de qualquer maneira, assim, come de qualquer maneira, com vontade de cuspir, irritado, reclamando de tudo, não está bem temperado, está cru. Comer descontroladamente, querer fazer tudo ao mesmo tempo, sem zelo, sem ordem, sem amor. Comer saudavelmente. O Senhor me disse que é buscar em Deus a sua vontade, o que Ele deseja, mesmo que não seja a minha vontade, mas crendo nos propósitos de Deus. É você colocar um prato de comida, várias atividades que o Senhor te deu para cumprir. Eu não vou conseguir, você vai conseguir, porque o Senhor está dizendo que você vai conseguir. Ah, Senhor, é verdade, eu vou conseguir. Tu queres que eu cumpra isso? Eu vou cumprir. Mesmo eu não me achando capaz, mesmo não tendo vontade de fazer, eu vou fazer porque tu assim me deste. Tenho por último comer com restrições. Respeitar os limites estabelecidos por Deus para cada fase, para cada momento. Se hoje é o tempo de você comer mingau, não tenta comer feijoada. Porque o Senhor não te deu feijoada para comer. Eu estou sendo clara, o Espírito Santo está falando ao teu coração, porque Ele pediu que eu continuasse usando a linguagem figurada, porque é Ele que vai falar individualmente com cada um de vocês. Se é hora de comer feijoada, não corra atrás de mingau. Que o Espírito Santo possa falar ao coração de vocês. Eu queria que agora a gente abrisse João 6,53. 2 versículos para a minha conclusão. Em João, Jesus vai se apresentar como o pão da vida. Mesmo você que faz dieta, em algum momento do dia você tem necessidade do pão. Nem que seja o integral. Né? Jesus é o pão. Não dá para ficar sem o pão. E ele fala assim, em João 6,53. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Tem um versículo que diz: tendes nomes de que vives, mas estáis mortos. Presta atenção como você tem corrido no teu dia a dia para comer. Porque o alimento físico tem dado tempo de comer, não tem? Tem ou não tem? E o espiritual? Que o Espírito Santo fale ao coração de cada um. Provérbios 16, 26. E eu encerro com esse versículo. Diz assim na versão NVI: o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. Que em cada segundo das nossas vidas, e eu encerro querendo fazer uma oração por cada um de nós, a começar por mim, nós tenhamos a fome pela comida de Jesus, que é fazer a vontade do Pai e concluir a sua obra, independente do que os nossos olhos têm visto. Não é tempo de se surpreender.
Porque se a gente tivesse se alimentando direitinho, a gente já teria chegado no menu, na parte que diz que isso tudo que está acontecendo aí iria acontecer. Amém? Então não é tempo de se surpreender com nada. É tempo de obedecer à vontade do Pai e concluir a sua obra. Os campos estão aí. Não seja mais um para falar mal de um servo do Senhor, seja ele quem for, vivendo ele o que for. Seja um apaziguador, um profeta, um ministro de paz, da reconciliação. Esse é o tempo. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Não pensa que porque um dia você comeu o pão, levantou a mão para o pão e disse, eu quero pão, que você não precisa fazer mais nada. Nós temos visto muitas pessoas à nossa volta anorexos espiritualmente. Anorexia, eu fui buscar no dicionário, vamos ver se eu acho aqui, diz que é a falta do alimento que vai consumindo o corpo. E aí o Senhor pedia para eu falar, nessa hora, que eu falasse da anorexia espiritual, do corpo pessoa e do corpo igreja. Nós temos responsabilidades e vamos dar conta de cada uma delas. O Senhor te chamou para se alimentar dele. E nessa noite, quando eu orava, eu lembrei de uma canção que eu não vou saber cantar. A Luna deve lembrar, algumas pessoas que vieram da Nova Vida, de Bom Sucesso. Se eu não me falha a memória agora, parece que um grupo da Nova Vida fez essa canção, que diz que, Senhor, eu tenho fome, por isso venho a Ti. Jesus, eu tenho sede, dá-me mais do Teu poder. E aí no refrão ele diz, quero mais de Ti, da Tua presença, da Tua vontade, da Tua verdade, dos Teus pensamentos, do Teu coração. Eu tenho fome de Ti. E o Senhor falava no meu coração nessa noite, que nesse momento de oração, que você examinasse a si mesmo, fechasse os teus olhos, e no mesmo ímpeto que você louvou, e falou aquelas palavras todas do louvor para Ele, que você pudesse dizer para Ele, eu tenho fome. Eu tenho fome de Ti, Senhor. Eu não posso viver um segundo da minha vida sem me alimentar de Ti, Senhor. Eu quero me colocar agora não como Esaú, Senhor, que por causa de uma comida física abriu mão da sua primogenitura. Eu quero me colocar como Daniel, que diante de um banquete imenso, preferiu não se contaminar, preferiu a comida de Jesus, sem ter tido o privilégio de conhecê-lo. E nós? Qual a comida que a gente está escolhendo? Fecha teus olhos que a gente possa orar ao Senhor nessa hora. Soberano Deus e eterno Pai, oh Jesus, Tu que é o nosso alimento, Senhor, Tu que é a nossa força. A Tua palavra diz, Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. E como não te alegrar, Senhor, se não fazendo a Tua vontade? Senhor, que a cada dia, Senhor, nós que precisamos de força para continuar a nossa caminhada, para continuar, Senhor, o percurso que Tu deste a nós, até a glória.
que nós possamos buscar em Ti o que Tu queres que façamos, ó Deus. Porque o nosso desejo, Senhor, nessa noite é Te alegrar, para sairmos daqui fortalecidos. Espírito Santo de Deus, que Tu venha trabalhar no nosso coração. Senhor, que nós sejamos aqui, Senhor, agora, Senhor, homens e mulheres sedentos de Ti, famintos por Ti, Senhor. Ô Jesus, dá-nos fome, Senhor, e sede a cada dia. Senhor, que ao pensarmos em nós mesmos, a alimentar nosso corpo físico, a fazer algo para nós mesmos, nós venhamos lembrar, Senhor, dessa palavra e buscar a Tua vontade em primeiro lugar. Jesus, quantas coisas Tu tem colocado à nossa frente, Senhor. Jesus, e como Tu usaste a Cristina aqui nessa noite, Senhor, citando o Teu texto, Deus, de Mateus 6,33, buscai o Teu reino em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é verdade, Senhor. Porque muitos de nós já desfrutaram desse tempo, Deus. Que Tu possa, Deus, nos trazer à memória esse tempo, Senhor. Que nada era mais importante se não cumprir a Tua vontade, se não buscar o Teu reino, Senhor. Ô Jesus, aumenta o desejo das vidas, ó Deus, no nosso coração, o amor por elas. Espírito Santo, que Tu venha trabalhar no coração daqueles que ainda não Te conhecem por completo. Que nessa noite Tu venha saciar, Senhor, esse coração, Pai. Que esse coração possa perceber, Senhor, que Tu és o alimento. Tu é aquele que sustenta. Tu é aquele, Senhor, que a Tua palavra diz, o grande eu sou. Eu sou o que você precisar que eu seja. Seja em que momento da vida nós estivermos, ó Deus, Tu és o nosso alimento. Que Teu Espírito Santo, Senhor, venha continuar trabalhando quando sairmos daqui. Que o tempo que temos jogado fora com tanta coisa inútil, com tanta imundície, Senhor, venha ser, Senhor, para nos alimentarmos de Ti, para nos reabastecermos de Ti. Eu Te peço, Senhor, e Te agradeço, Senhor, por mais esse alimento nessa noite. Te peço, ó Pai, que Tu continue completando a obra em nossas vidas. E que nós tenhamos sempre fome e sede de Ti. É o que eu Te peço, já Te agradeço pela oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.